Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aqui da Ford College. Na nossa última conversa, a gente dissecou a detecção e resolução de conflitos no runtime, lembram? Hoje, o papo é sobre incremento de projeto. A ideia aqui é fascinante. Nós vamos pegar toda aquela teoria abstrata sobre escalonamento e tempo de execução e, de fato, forçá-la a trabalhar no mundo real. Vamos sintetizar tudo isso em um projeto de execução concreto e totalmente funcional. Chegou a hora de transformar conceitos avançados de Solana em uma arquitetura Web3 palpável. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto para construirmos essa arquitetura passo a passo. Vamos passar pela introdução ao incremento, entender o papel do escalonador, mergulhar nos filtros de validação, discutir as retentativas, ver como provar a reprodutibilidade e fechar com os próximos passos no C-Level. Então, começando com a seção 1, Introdução ao Incremento Integrado, ou, como eu gosto de chamar, construindo o nosso chão de fábrica. Pensem na blockchain como um chão de fábrica gigante e super eficiente. Mas temos um desafio prático aqui. Como a gente garante execuções paralelas sem que o estado da rede divirja em vários universos caóticos? Imagina só dezenas de braços robóticos tentando pegar a exata mesma peça ao mesmo tempo na esteira. O resultado seria um desastre absoluto, certo? A sacada de mestre para resolver isso é construir uma linha de montagem totalmente integrada. É exatamente aqui que os escalonadores que propõem os lotes de transações e as validações em runtime precisam conversar. E não é só conversar, não. Eles têm que cooperar de um jeito absolutamente perfeito para criar um estado que seja 100% reprodutível. O planejamento de um lado e a execução do outro, sem nenhum ruído no meio da operação. E isso nos leva à seção 2, o papel do escalonador, que atua como o grande mestre de obras da nossa fábrica. É muito interessante observar o contraste claro de responsabilidades nessa dinâmica. De um lado da operação, o escalonador age como aquele mestre de obras proativo, agrupando e propondo lotes de trabalho. Do outro lado, o runtime entra em cena como um inspetor de qualidade extremamente rigoroso. Ele está ali só para garantir que nenhuma, literalmente nenhuma engrenagem saia do trilho na hora de rodar. Para esse mestre de obras trabalhar direito, ele precisa produzir lotes bem separados a partir de um fluxo constante de transações. E o pulo do gato é que ele tem que listar de forma explícita quais contas vão ser lidas e quais vão ser escritas. Sabe por quê? Porque assim o nosso inspetor, o runtime, consegue antecipar os conflitos antes mesmo da máquina ligar. Essa troca essencial de informações acontece usando matrizes JSON muito bem estruturadas. Agora, avançando para a seção 3, os 3 filtros de validação. Esse é o nosso rigoroso pipeline de controle de qualidade. Uma vez que o lote de trabalho é proposto, a responsabilidade muda de mãos e passa por uma blitz em 3 camadas. Primeiro, a sobreposição estática. A gente checa o cronograma de contas antes de qualquer trabalho começar de fato. Segundo, as versões especulativas verificam se os dados originais não mudaram sem a gente perceber. E terceiro, a validação pós-especulativa entra em ação para pegar qualquer condição de corrida que tente ser sorrateira no final do processo. É uma barreira tripla incrível. O que esses filtros estruturais fazem na prática é ir afunilando e estreitando as transações. Só passam aquelas que são indiscutivelmente seguras para rodar em paralelo. Como a gente implementa tudo isso através de funções puras e super fáceis de testar, garantimos que os riscos óbvios sejam barrados logo na entrada. Suposições antigas ou falhas ficam bloqueadas na porta. Mas e quando algo escapa ao plano original? Vamos para a seção 4, retentativas determinísticas, que é o nosso mecanismo de fail-safe, nossa rede de segurança. Sejamos super realistas. Mesmo com o melhor planejamento do mundo, os conflitos acontecem. É inevitável. E é nessa hora que a retentativa determinística atua como uma contingência inegociável. Ela é uma regra estrita. Quando dá erro, o sistema tenta de novo, seguindo uma sequência garantida e matemática. Não tem espaço nenhum para improviso ou aleatoriedade, pois é justamente essa previsibilidade que salva o estado da rede de divergir. Especialmente no início, a melhor estratégia é adotar uma política bem conservadora. Tentar de novo respeitando a ordem original de entrada. Sim, isso pode reduzir um pouquinho o paralelismo em alguns microsegundos, mas aumenta absurdamente a reprodutibilidade. Se uma transação insistir em dar erro e abortar 2 vezes, ela sofre uma escalada e vai para um slot de execução serial isolada. É como tirar uma peça problemática da esteira principal e colocá-la numa bancada separada para consertar com foco total. Seção 5, provando a reprodutibilidade. Chegamos no teste definitivo do nosso blueprint de engenharia.
Para a gente cravar que essa arquitetura de fato funciona, ela precisa gerar o mesmíssimo resultado múltiplas vezes. E para isso ser possível num ambiente de testes, temos que higienizar tudo. Elementos caóticos e não determinísticos, como os timestamps baseados no relógio do mundo real, os famosos wall clocks, ou IDs gerados aleatoriamente, precisam ser removidos e substituídos por valores determinísticos. É só assim que conseguimos garantir que as comparações dos logs sejam cirúrgicas e precisas. E tem mais. Todo esse sistema de simulação e normalização precisa ser rodado 3 vezes. 3 execuções completamente separadas. Esse é o número mágico que o sistema exige para termos certeza absoluta de que tudo está consistente e de que a rede não teve apenas, digamos, sorte de principiante na primeira tentativa. O grande troféu no final dessas 3 execuções é que o retrato do estado final e o log do runtime precisam bater bit a bit. Essa é a prova irrefutável. É isso que atesta o sucesso dos nossos artefatos de entrega. Os lotes do escalonador, o fluxo de transações, os logs perfeitamente alinhados e o binário de estado final. Tudo devidamente documentado para mostrar que o sistema é sólido como uma rocha. O que nos traz para a seção 6. Próximos passos no C-Level. Entendendo como preparamos o terreno para o gerenciamento de recursos. Existe uma lição de ouro que une toda essa arquitetura complexa. O determinismo nas regras de retentativa é tão vital quanto a própria capacidade de detectar os conflitos. Saber lidar com a falha de forma idêntica todas as vezes é o alicerce absoluto de um design seguro em ambientes descentralizados Web3. E pensem bem, toda essa energia gasta mapeando padrões de acesso e testando lotes tem um propósito maior. Toda a documentação e os dados coletados sobre essas contas disputadas e as escaladas seriais que a gente mencionou não vão ficar na gaveta. Eles vão influenciar diretamente a próxima fase. Entender onde o gargalo técnico acontece hoje é exatamente o que nos permite saber como orçar e alocar poder de computação, memória e bloqueios de contas amanhã. O que nos deixa com uma reflexão sensacional. À medida que dominamos esses pontos críticos de conflito, como é que essa compreensão exata vai transformar a forma como as redes vão alocar orçamentos e limites gigantescos de computação no futuro? É como planejar as rodovias antes dos carros existirem. Para continuar desbravando essa jornada fascinante e dominar de vez os conceitos da Web3, não deixem de acessar o site forge.college. Lá vocês encontram muito mais sobre esse e outros temas avançados. Muito obrigado pela companhia nesta análise e até a próxima.